A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho. Quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. Olá, bem-vindos ao Amar dá Trabalho, o podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Este é o segundo episódio e vamos falar hoje das principais causas que poderão levar os casais a procurar uma terapia de casal. Bom, os casais deveriam procurar terapia muito antes da relação estar em ruptura e em crise. Portanto, quando chegam à primeira consulta, já vêm com muitos problemas acumulados e veem a terapia como um último recurso, uma última tentativa. É quando chegam naquele ponto em que dá a impressão que as brasas parecem estar apagadas. A chama foi-se e recorrem à terapia para ver se, com um abanão, a relação se volta a reacender. A verdade é que os estudos indicam que os casais esperam, em média, 6 anos após o surgimento dos primeiros problemas para procurar terapia. Ou seja, somos mais rápidos a resolver os problemas dos nossos automóveis do que das nossas relações. Nos nossos automóveis, quando sentimos que um barulhinho estranho, portanto está lá, reparamos logo e alguma coisa que não está bem, vamos à oficina resolver. Numa relação, verificamos que há imensas situações que não correm bem, portanto vamos empurrando com a barriga, colocamos debaixo do tapete e, como já vimos, os casais fazem isto durante anos seguidos e sabem-no fazer muito bem. Agora vejam, o que é que acontece, se não levarmos o nosso automóvel à oficina, portanto podemos ficar parados no meio da estrada. Então, quais são os sinais de que a relação não está bem? Um dos principais sinais de alerta é a comunicação, ou seja, é importante estarmos conscientes de que a relação não tem que ser um campo de batalha o tempo todo. Se começar a haver muitas discussões e interações negativas, e aqui falo da regra de 5-1 que Gottman fala, aliás Gottman é um terapeuta de casal que será muito citado ao longo dos vários programas, em que a regra de 5-1 significa que em cada 5 interações, 4 convém que sejam positivas, ou seja, isto dentro de uma discussão, porque fora de uma discussão a regra muda, é de 20-1. Se verificarmos que nestas interações a maioria são interações negativas, então é sinal que existem problemas e desafios que têm que ser superados, sobretudo se existirem lá a reatividade, a crítica, a defensividade, a hostilidade. Portanto, ou seja, as relações não são para se terem discussões o tempo todo. E agora estava-me a vir aqui a ideia, a metáfora da rã dentro da panela, que explica perfeitamente como é que nós nos deixamos arrastar para uma situação tão difícil sem nos darmos muitas vezes conta disso. A metáfora diz-nos que se a rã entrar dentro de uma panela com a água a ferver, portanto ela tem uma reação de saltar imediatamente. O choque térmico é tão grande que há um instinto de sobrevivência, portanto é automático, ela salta para salvar. Mas se a rã estiver numa panela com água fria ou levemente morna, e se a água for aumentando de temperatura gradualmente, a rã o que vai fazer é que se vai adaptar àquele ambiente. E a rã até pode pensar, está aqui a aquecer e tal, mas nada de especial. E portanto vai sempre continuar a gastar muita energia para se ambientar. Até que percebe que está ali a ser cozinhada, portanto já gastou tanta energia. E o que vai acontecer é que essa energia que foi despendida ao se tentar adaptar vai fazer com que ela já não tenha forças para saltar e, portanto, ficou ali, não por falta de capacidade, mas porque não se apercebeu da ameaça, portanto, em tempo útil. E é assim que acontece muitas vezes nas relações, ou seja, os conflitos, raramente vêm de situações súbitas ou isoladas, elas vão aparecendo de pequenas situações do dia-a-dia, do cotidiano, vão-se acumulando e a relação torna-se tóxica, muitas vezes até de uma forma subtil. Convém referir que o silêncio pode ser um sinal de alerta, é o chamado silêncio punitivo, portanto, quando um dos parceiros
se fecha e se isola para evitar o conflito, deixa, ou seja, os problemas sem a resolução e impossibilita o outro de aceder ao diálogo. Outro indicador de que a relação não está bem é o disco riscado, ou seja, quando discutem as mesmas coisas repetidamente, sem nunca chegar a uma conclusão, caindo sempre na mesma tecla, não é? Portanto, quando há aqui já muito ruído. Outro sinal é quando o casal quer estar mais próximo, mais íntimo, mas perdeu essa capacidade de aproximação. Perdeu-se a conexão, a intimidade e aqui gostaria de referir que a intimidade não é só a sexualidade, é a capacidade que o casal tem em dialogar, partilhar o dia, falarem do que sentem, a abertura às suas vulnerabilidades, sendo a relação vivida como um espaço seguro de partilha, de afeto, de ternura. E se esse espaço deixou de lá estar, portanto, se foi perdendo essa conexão, é como quem deixa de saber falar a linguagem um do outro. Ou seja, quando um fala uma língua e o outro fala outra, não há tanta troca nem tanta sintonia. Mais outro indicador, ou seja, mais outro sinal de que a relação não está bem é quando o casal passa a ser passam a ser colegas de quarto. Ou seja, eles até funcionam bem na logística da casa, na maneira como educam os filhos, mas a conexão, o romance desaparece. A falta de desejo ou intimidade física também é um indicador, ou seja, quando a vida sexual é tensa ou é inexistente, não acontece, não é? Portanto, e aqui temos um universo muito grande a explorar, porque às vezes sim, os casais apresentam um problema ao nível da sexualidade e devem recorrer a um sexólogo, que é um especialista formado, não é? Portanto, pela Sociedade Portuguesa de Sexologia, mas muitas vezes o casal não apresenta nenhum problema ao nível da sexualidade, mas sim na forma como se relaciona, ou seja, é a comunicação que depois vai interferir com essa área. Há questões também que são sinais, quando começa a haver ali problemas com as relações das famílias de origem e que vão prejudicar o ambiente, portanto, e a harmonia do casal. Outro sinal são as divergências de valores e de objetivos. Estas divergências podem estar relacionadas com, decisões financeiras, a educação dos filhos, onde é que vão morar. É na generalidade quando os planos de vida começam a divergir bastante um do outro. Depois, independentemente destes sinais, há situações que muitas vezes acontecem, que os casais não conseguem controlar, portanto são os acontecimentos, e que podem gerar alguma pressão, portanto podem até fragilizar a relação. E que acontecimentos poderão, por exemplo, ser estes, não é? Normalmente são grandes mudanças do ciclo de vida, portanto, ou até crises repentinas. Olha, a chegada do primeiro filho, por exemplo, não é? Um filho é sempre um momento de crise, na medida em que vai gerar uma mudança no sistema conjugal e passa também a ser um novo sistema, ou seja, não somos só o conjugal, passamos também a ser o parental e vai implicar uma nova adaptação, reajustes ao equilíbrio da família. E surgem sim, não é? Muitos medos, muitas diferentes formas de educar, triangulações, padrões comportamentais que se podem repetir muitas vezes ou por oposição ou por repetição. Acontecimentos que também, por exemplo, como a perda de um emprego, um luto, uma doença, problemas ao nível da saúde mental, depressão, comportamentos aditivos, ou seja, todo um conjunto de situações, problemas também como uma infertilidade, ou podem fragilizar ou interferir, causar alguma pressão. Outra situação também é o ninho vazio, ou seja, é o momento em que os filhos saem de casa e que o casal se depara com uma nova necessidade de se redescobrir. E pode gerar aqui um desafio, mexer gerir um novo equilíbrio, uma nova adaptação do casal. E outro acontecimento muito daqueles assim bombásticos, não é? Portanto, é a quebra da confiança da relação,
ou seja, estes são aqueles que surgem, não é, uma notícia como uma infidelidade ou uma traição, não é? Surge aqui como uma catástrofe e que vem abalar e ameaçar a estrutura, e é aqui que muitas vezes o casal recorre à terapia como uma emergência. Aqui é quando de facto se deparam mesmo grandes dificuldades. E perante estes sinais de que alguma coisa não vai bem, o que é que acontece, não é? Portanto, os casais continuam a agir como se nada fosse. Estes sinais, na verdade, eles têm um denominador comum, portanto, é o sofrimento. É o sofrimento que leva os casais à terapia. E as raízes desse sofrimento acabam muitas vezes por se manifestar na forma como o casal se comporta em relação ao outro, e que também depois vai influenciar nas atitudes e comportamentos, não é? Então, e o que é que pode mudar? Muita coisa, ou seja, estes acontecimentos acontecem, as atitudes e os comportamentos mudam ao nível do vínculo, por exemplo, passa a haver mais angústias de separação, uma excessiva dependência, ou seja, o casal deixou de sentir o outro, um dos elementos, como um porto seguro, portanto passou a ser seguro para passar a ser perigoso ou inacessível. Pode acontecer também distanciamento emocional, isolamento, aquele jogo de silêncio, aquela paz podre, ou seja, a distância foi-se apoderando da relação e portanto, há tensão e está ali um conflito meio aberto numa passividade agressiva. Pode interferir com uma espécie de jogo também do gato e do rato, ou seja, é quando um persegue o outro com exigências, frustrações e o tenta mudar, e quanto mais persegue, mais o outro tenta escapar, fechando-se e calando-se e distanciando-se cada vez mais. E aqui diz respeito à desistência muitas vezes de um dos parceiros que se quer defender, não é? Portanto, do seu ponto de vista, e adota aqui uma postura mais de fuga e de evitamento. Por outro lado, também há aqueles que preferem ser jogadores de boxe, não é? Quando o casal vive ali um bocado emaranhado, sempre num conflito constante, em escalada assimétrica, as discussões são muito frequentes e cada vez mais agressivas, e portanto passam sempre ao ataque, ou seja, estes jogadores de boxe são muito reativos, discutem permanentemente e faltam-se ao respeito, portanto, o tempo todo. São aqueles insultos que são ditos sem pensar muitas vezes. E, portanto, quando todas estas dinâmicas se repetem, passa a ser cada vez mais difícil manter os bons momentos. Portanto, instala-se ali um deserto afetivo e impede que a cumplicidade e a intimidade do casal se possa revelar. E pronto, e há aqui todo um conjunto de situações que não só interfere na relação, mas depois também ao nível de sintomas emocionais e psicológicos, ou seja, esta questão dos conflitos conjugais é mesmo um problema de saúde, porque emocionalmente vai causar muitas vezes no próprio uma certa desesperança, não é? Hipervigilância também, ou seja, vive em estado de alerta, de ansiedade, não consegue relaxar em casa, não é um espaço seguro. Há alguma irritabilidade também constante, o choro, apatia, portanto há ali até inclusivamente, né, dificuldades de concentração, muitas ansiedades, baixa autoestima, ou seja, porque achar que a relação não está saudável e, portanto, remete para sentimentos às vezes até de incompetência. Por outro lado, a nível dos sintomas físicos, isto também se reflete, ou seja, o corpo fala a verdade, inclusivamente que o stress relacional tem impactos biológicos muito grandes e os estudos indicam que interfere muitas vezes ao nível do sono, insónias, fadiga, há sempre ali um estado de alerta constante, problemas digestivos, portanto o cortisol elevado, a hormona do stress enfraquece o sistema imunitário e afeta também o sistema gastrointestinal, portanto há ali muitos problemas ao nível intestinal, alterações do apetite, exaustão, tensão muscular, dores de cabeça, taquicardia,
e muitas vezes com tudo isto o casal, com todas estas problemáticas, dá por si também a retrair-se socialmente, ou seja, deixam de ser tanto com os amigos, com a família, para não ter que fingir que está tudo bem, e protegem-se, portanto, desta forma. Outra situação, e que aqui é muitas vezes uma manifestação da imagem idealizada do outro que se desconstrói, ou seja, há todo um processo muitas vezes de sofrimento da desidealização. O paradoxo de tudo isto, é que o sintoma pode funcionar como uma febre que dispara por avisar que há uma inflamação e que é necessário fazer qualquer coisa. Ou seja, o sofrimento funciona como um alarme que pode vir dar uma nova oportunidade, portanto, à transformação e à mudança. Na clínica dizemos que é, sem dúvida, ou pode ser, sem dúvida, uma crise de oportunidade, pois a dor pode levar muitas vezes a abrir espaço para uma transformação, para uma mudança e para um estado melhor. Se a sua relação indicar que estão a pisar ovos o tempo todo, as conversas terminam sempre em discussões, ou sempre em silêncio total, cada um para o seu lado, se houve uma quebra de confiança, com uma infidelidade, mentiras, segredos, mas se ainda gostam um do outro, e também se não sabem como conviver, portanto, e por tudo isto e por tudo aquilo que foi falado anteriormente, é hora, se calhar, de considerar uma terapia de casal. É sinal que poderão ter aqui um longo caminho a percorrer. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Se quiserem deixar algum comentário, podem deixar, portanto, na página do Instagram, psicóloga Sandra Maurício, ou a terapeuta de casal, ou deixar aqui em baixo os comentários. E reencontramos-nos daqui a 15 dias. E até lá, não se esqueça, amar dá trabalho, portanto, faça pela sua relação. E despeço-me hoje com este belo poema de Vinícius de Moraes, que se intitula Se o Amor Quiser Voltar. Se o amor quiser voltar, que terei para lhe contar? A tristeza das noites perdidas, do tempo vivido em silêncio, qualquer olhar lhe vai dizer que o adeus me faz morrer, e eu morri tantas vezes na vida. Mas se ele insistir, mas se ele voltar, aqui estou sempre a esperar. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho. Quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com.